Coração Peludo. Olá, você, nosso ouvinte do Coração Peludo, esse podcast de relacionamento que semanalmente te convida para falar sobre inúmeros assuntos do coração, mas assim, não num mundo perdido, né? A gente sempre tem um caminho e uma guia para conhecer os nossos sentimentos, porque acho que é uma viagem mais para dentro da gente do que para dentro dos outros, né? E a nossa guia é a psicóloga, especialista em relacionamento, Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Oi, minha querida, tudo bom? Sempre muito feliz de ver pessoas novas aqui assistindo a nossa gravação ao vivo. Feliz do nosso Instagram, o Coração Peludo tá crescendo. Feliz da nossa parceria ser tão afinada e da gente conseguir trazer temas que as pessoas pedem e perceber que elas se sentem ouvidas. Muito bom, muito obrigada por mais uma vez estarmos aqui. Pamela já deu várias dicas para você que quer participar desse podcast, muito mais do que ouvir. E a ideia é essa mesmo, é que vocês botem a mão na massa e nos enviem os seus temas e contem das suas aflições lá no nosso Instagram, @ocoracãopeludo. Coracão porque não tem cedilha e não tem tio, mas enfim, você já conhece a língua da internet, então no Instagram, @ocoraçãopeludo. É a melhor forma para você interagir com a gente, manda por mensagem, participa das enquetes, a gente está colocando trechos também aqui do podcast, e aí são verdadeiros insights para você guardar. Eu vejo que vai um monte de gente lá e salva os trechos, acho que para ouvir novamente, para relembrar, para mostrar para alguém que importa, para alguém que está passando por isso. Queria agradecer muito até a participação de todos vocês lá no @ocoraçãopeludo, nosso Instagram oficial, e é por lá que você participa. Agora, não tem Instagram, não tem rede social, é o tipo misterioso, não quer entrar nesse mundo, mas quer mandar um tema, tem uma história para contar? Entre em contato com a gente por e-mail. A gente tem um e-mail que é curacãopeludopodcast@gmail.com. Então vai lá, manda a sua história. Numa boa, gente, não vamos falar nomes, não vamos revelar aqui quem é o Guinho, o Luizinho, não. Ninguém vai saber, é só o tema que vem mesmo, né, para reforçar aqui alguma ideia que provavelmente vai ressoar no coração de outras pessoas, porque às vezes a gente se sente tão sozinho e quando a gente vai ver, um monte de gente está passando pela mesma coisa, e aí a gente faz a nossa ciranda das emoções aqui nesse podcast com a ajuda da Pamela, para tentar desatar os nós, né, Pam? Com toda certeza, então não deixem de alguma forma mandar o tema que vocês gostariam que a gente falasse aqui. Nós fazemos esse podcast para vocês. Então, aquela temática de relacionamento que está te pegando faz tempo, nos escreva, por favor. Não esqueça de nos marcar também nos stories, aonde você está escutando o Coração Peludo, o episódio que você mais gostou, aquele que mexeu mais com você, uma questão do episódio que de repente ficou pendente. Nós vamos amar. E lembrando que essa é a nossa 6ª temporada. Tá chegando agora, é novato? Não deixa de se inscrever na playlist do Coração Peludo para você não perder os episódios inéditos todas as quintas-feiras. Quer participar da gravação? Como um monte de gente que já tá aqui ligada? Todas as terças, às 15 horas, em youtube.com/dicas de vida. O pessoal que participa das nossas lives, gente, é grátis, não tem nenhum clubinho, nem nada. É só chegar lá, youtube.com/dicas de vida e participar. O pessoal que participa aí fica um pouco mais exposto, né? Aparece nome, aparece a carinha, mas manda pergunta, faz colocações e é parte ativa aqui do nosso podcast. Você vai ver, eu citar aqui um monte de nomes que sempre nos acompanham na nossa live com as colocações. E temos uma playlist a pedido de vocês. Tudo que vocês pedem pra gente, a gente tenta realizar. E eu consegui finalmente esse ano viabilizar a nossa nova playlist Ouça Pamela Magalhães. Os cortes desde a primeira temporada são pequenos momentos do Coração Peludo que com certeza você quer ouvir para começar bem o seu dia ou para fechar o seu dia, inspirar o seu final de semana. E essa playlist nova, Ouça Pamela Magalhães, aproveita para seguir aí no Spotify e no Deezer, ela é atualizada de segunda a sexta, então tem todo dia ali uma palavra da Pamela Magalhães
nessa playlist nova, ouça Pamela Magalhães. Vocês entenderam, né? Que tem duas agora? Que isso aqui cresceu. São duas, são tem duas. O Coração Peludo e a playlist Ouça Pamela Magalhães. Tem que se inscrever nas duas. Aí, ó, você nunca mais tá sozinho nessa vida. É só botar um fone que todo dia tem alguma coisa nova para ouvir, né, Pamela? É o momento inspiração, é o recorte inspirador aqui de todos os episódios que a gente faz aqui. Tem esse momento do pensamento que eu falo que é um resuminho, né, Paulinha, que eu faço aqui, inspirado pela energia de vocês e que tem ficado muito legal. E esse compilado tá ali no Ouça Pamela Magalhães, é só colocar no Spotify. Tá aí, todos os serviços dados para você que tá aqui com a gente na live de gravação e também para você que tá ouvindo esse podcast aí no seu fone de ouvido, lavando uma louça, fazendo um exercício. Agora chegou a hora da gente tratar do nosso tema dessa semana. E olha, eu não sei se vocês fizeram essa lição de casa. Demos pistas lá no nosso Instagram. Logo que saiu, a gente bem avisou. Vocês assistiram ao documentário O Golpista do Tinder na Netflix? A gente avisou lá no Stories, lá no Instagram, O Coração Peludo. E se você assistiu a esse documentário, hoje a gente vai entender o que é que a gente pode aprender com o tal do golpista do Tinder. Agora, antes de mergulhar, vou fazer uma pequena história aqui para quem não assistiu, tá? Você também não boiar aqui no podcast, né, Pam? Então, basicamente... Inclusive, ir assistir futuramente, seja hoje, amanhã, no final de semana, já com muita sede de compreensão e de curiosidade, porque a gente vai dar aqui conceitos valiosíssimos para você captar, né? Para você capturar ali pontos importantíssimos e levar para tua vida. Mesmo porque, amores, os golpistas não estão só no Tinder, não. Vocês vão descobrir daqui a pouco por aqui, tá? Mas na história desse documentário, é uma história real. E a gente tem o relato de 3 mulheres que se relacionaram de alguma forma com esse israelense, que fazia o quê? Projetava riqueza. Era um homem rico, viajado, né? Melhores hotéis, melhores viagens, melhores roupas, melhores carros, aviões, óculos e tal. E ele estava no Tinder e escolhia você, dava um match. Já logo encantava essas mulheres, ele tinha uma técnica. Assistam lá o documentário para vocês verem. Mas ele usava muito dessa questão de ser rico e depois as enchia de atenção para o quê, amores? Roubar, não é verdade? Roubar muito dinheiro acabou deixando essas mulheres com um prejuízo surreal, incrível, um prejuízo emocional, que até a Pamela vai esclarecer se isso é ou não é reparável, porque a gente realmente fica consternado por aquelas mulheres. E aí você vai lá na Netflix para entender qual foi o fim desse homem específico, que eu nem vou falar nome aqui. Vou fazer que nem a podcaster maravilhosa Deia Freitas do Não Inviabilize, que quando a pessoa é ruim na história que ela conta, ela não dá nome. Então também não vou dar nome para esse golpista aqui, não. Mas vocês vão lá na Netflix para conferir e saber que fim levou ele. Mas a gente vai partir sim do golpista do Tinder para entender um pouco dessa pessoa que tira a vida, tira o tempo para ser o quê, amores? Para ser golpista, Pamela. Tem gente que pega isso de profissão mesmo? Na verdade, eu acho que a pessoa que tem esse perfil funcional, ela sempre teve um pezinho lá, sabe? Eu acho que a pessoa não vai se tornar uma golpista deste nível do nada, sabe? Eu nunca acreditei que a oportunidade faz o ladrão. Nunca, nunca. Eu acho que não é a oportunidade que faz o ladrão, não. É o caráter mesmo. Então, eu acho que isso vem de nascença. Eu penso que a gente pode estar falando de um transtorno mesmo de personalidade. O indivíduo tem que ter um desvio de personalidade, um desvio de caráter, que a gente vai chamar, que ele não tem empatia, ou seja, ele não tem qualquer preocupação do impacto que a atitude pode causar no outro. Ele só visa o seu próprio sucesso, o seu status, dinheiro e o lugar que ele se programou e ele quer chegar. Então, passar por cima das pessoas é um mero detalhe.
No filme, você vai ver em vários momentos, quando as mulheres tentam questioná-lo, já no momento que elas começam a cair, quando a ficha começa a cair, ele em nenhum momento ele escuta e ele acolhe, ele rebate, ele ataca, né? Que é muito comum no mecanismo do indivíduo, né, do psicopata, principalmente, ele se posicionar de uma forma que ele vai inverter, né? Ele inverte. Então, você está sendo lesado, mas ele coloca como ele sendo lesado. Então, ele vai distorcendo e você vai ficando desesperada, desesperado, com aquela sensação de lesado, né? Não. Ele continua sustentando as inverdades, ele continua sustentando o plano que foi programado. Alcançado, né, ele vai ficando muito desesperado na sensação de não ter alcançado aquilo que ele gostaria. Então, quando ele vê algum obstáculo, que é justamente a lucidez do indivíduo, ele fica desesperado, ele fica nervoso. Mas isso não é sentimento, tá, gente? Porque a gente vai entender que essas pessoas, elas têm justamente essa ausência do emocionar-se, do sentir. É um desespero que eu chamo por perceber que as coisas saem do controle, tá? Saem do controle dele. É nesse momento que você vai percebendo o nível da perversão, da crueldade, né? Essa ausência mesmo de sentimento de coração. Na série a gente vê duas dessas características, como você trouxe, esse momento em que ele está quase descoberto, que ele reage com essa agressividade, e também depois, através da denúncia dessas mulheres, as outras denúncias anteriores. E aí tem uma que até me chamou a atenção, que é uma denúncia de quando o cara ali da série tinha 18 anos e que ele era babysitter. E ele aplicava golpes já. Uma pessoa que empregou ele como babysitter fala, pois é, 18 anos esse aí trabalhou aqui como babysitter, já fazia seus golpes. Então, assim, é serial, essa pessoa, ela repete esse padrão, porque às vezes a vítima fica, por que comigo, né? Nossa, aconteceu isso comigo e tal. Às vezes não é só com você, amor, às vezes tem um pessoal aí que tá passando por um processo de sofrer golpe dessa pessoa faz tempo, né, Pan? Na verdade, é uma forma de ser, né? Então, ele vai começar aplicando golpes desde sempre. Se você olhar, enfim, se você buscar uma cronologia, ir lá atrás e entender desde o começo, você vai ver que já era uma criança que tinha algumas condutas diferentes das demais, que já podia ter alguns requintes de crueldade, fazer algumas coisas para tirar vantagem, passar por cima dos coleguinhas, fazer algumas coisas em casa mesmo, com o irmão, que prejudicasse, que tirasse proveito, até começar a ficar mais elaborado. A elaboração, na verdade, ela vai ser de acordo com as oportunidades que aparecerão e também, claro, com as fases de desenvolvimento. Mas o mais importante a gente entender que isso não acontece ali, tá? Ali. Isso já vem acontecendo há muito tempo e é a forma desta pessoa de funcionar, é o mecanismo que ela tem na vida. Você estava até trazendo aí o exemplo da criança, né? E uma das argumentações muito para a criança é que assim, ainda não tem consciência do que faz, né? E aí você vai lá, repreende. E às vezes, de fato, não teve consciência naquele momento, enfim, como você disse, talvez a criança não esteja ali até nem numa idade apropriada para entender certas coisas, depois passa a entender, enfim, vira uma pessoa legal, com boas intenções, né? Mas no caso de uma personalidade dessa, vai de um golpista, que a gente está falando, um golpista nato, né? Ele chega a ter consciência desse mal que ele está provocando e não está nem aí porque tem toda essa perversidade, ou ele nem tem esse apego que a gente teria, porque se alguém fala pra gente que a gente tá fazendo mal pra alguém, uma pessoa legal, tô dizendo, não tô querendo me colocar aqui que eu sou a melhor pessoa do mundo, mas gente, eu não quero causar um mal para alguém consciente, prejudicar alguém, roubar alguém. Se alguém suspeita disso para mim, né, eu vou ficar mal, falar, meu Deus, como assim? Jamais, mas se eu te dei o troco errado, o senhor tá aqui, sabe? Você tem a sua consciência.
esse cara, esse golpista ou essa golpista não Mas, tem. peraí, então eu acho que é importante algumas coisas ficarem esclarecidas. Nesses casos que a gente fala do estelionatário emocional, quem quiser escutar, tem aqui esse episódio, que eu acho que é bem complementar ao que a gente está falando aqui, que a gente está falando mais especificamente desse, né, do golpista do Tinder, mas, no geral, a gente está falando de um perfil de personalidade. Então, essas pessoas, elas são extremamente ardilosas e inteligentes. Então, assim, quanto inteligência, você tem ali um alcance gigantesco. Eu brinco que o que mais nos atrapalha, eu sempre dou o exemplo do vestibular, né? O que mais nos atrapalha no vestibular não é o fato da gente estar preparado e ser inteligente o suficiente para estar ali, que eu acho que a grande maioria é, né? Que está ali, que estudou, que se preparou. Mas o que mais nos atrapalha é o emocional, né? É o emocional, é a tensão, é a ansiedade e tal. Essa personalidade não tem esse fator que atrapalha, porque essa função emocional, ela não está em exercício. Então, quando você fala, mas eu me preocupo se eu faço alguma coisa, claro que a gente pisa na bola, eu e você aqui, a gente pisa na bola, às vezes sem querer, a gente faz alguma coisa que prejudica uma pessoa. Só que em seguida, quando a gente se conscientiza e tem esse conhecimento, a gente fica mal, a gente fica preocupado, a gente quer fazer a reparação. Nesse caso, na personalidade do golpista do Tinder, né, neste perfil, ele nem olha para isso. Isso não tem qualquer importância para ele. Não é o foco. Na verdade, já é um modus operandi, já é uma forma de funcionar que não tem consideração qualquer com a outra pessoa. Isso não está ali no escopo do trabalho, entendeu? Isso não é um ponto que não é uma variável considerável, não tem esse alcance, não existe isso no repertório, é isso que eu quero explicar para vocês. O psicopata, ele tem exata consciência do que ele faz, ele sabe o que ele faz, ele sabe por que ele faz, ele sabe como ele deve fazer. Se no decorrer disso, de acordo com o nível, né, da psicopatia, se isso vai lesar uma pessoa, se vai levar a pessoa à miséria, se aquilo vai acabar com a vida da pessoa, se aquilo vai colocá-la em risco, é como se isso... como não? Isso não é da alçada dele, não tem qualquer preocupação, não tem peso. Isso é algo que não compete. Então, quando a gente tem essa, né, quando a gente vai estudar um pouco mais da psicopatia e a gente vai entender dessa alteração, né, da disfunção cerebral que não tem a emoção, que não tem esse peso que a gente chama de peso na consciência, isso não existe. É frio e ardiloso, calculista, 100% racional, não tem emocional. Então, por exemplo, você quer fazer uma chantagem psicológica com um psicopata, você vai chorar, ele não faz isso comigo, ele vai passar por cima de você que nem um trator, aquilo não chega nele. Você vê pessoas que se relacionam com um psicopata, que choram, olha o que você fez comigo, pelo amor de Deus, e sei o quê, e traz fatos e tal. A pessoa pode até dar uma teatralizada ali, aquele choro de crocodilo, né, que a gente fala, mas, na verdade, pelo amor de Deus, isso não chega... O que a gente tem que pôr na cabeça é que o psicopata é uma espécie. Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra querida, que eu gosto muito dela, conheço ela fala muito bem exatamente isso que eu estou aqui parafraseando, né? É uma espécie, é uma forma de ser. Tá? Então a gente tem que considerar que às vezes fica difícil entrar na nossa cabeça isso, né? Porque a gente fica fazendo paralelo com a nossa forma de sentir, a nossa forma de lidar. Mas não é. Vamos considerar que é um outro tipo de ser humano, tá? Um ser humano que não sente, que não tem empatia, que não tem emocional. Então, assim, a forma de viver o desejo, o prazer, é muito mais voltada para essa história do glamour, é muito mais voltada para uma veia narcísica, é muito mais voltada por algo vaidoso, querer o poder. É isso que o excita, entende? Essa possibilidade de sentir-se acima de tudo e todos e de conquistar ali os seus objetivos, que sempre são megalomaníacos. E assim falando, você fala, então ótimo, porque eu odeio esse tipo de pessoa. Eu não quero um psicopata para mim, né? Você fala, tô livre disso. Mas eles disfarçam bem, né, Pamela? São atraentes. Lógico. Como é que eles atraem as pessoas? O que é que eles têm, assim, que acabam caindo aí nessas histórias deles? Eles são camaleônicos, então eles são extremamente convincentes, O psicopata, ele tem um plano, ele tem um objetivo,
ele tem, pegando esse exemplo do golpista do Tinder, ele fazia isso em série, né? Então ele fazia isso com várias mulheres. Claro que ele escolhia, a gente já vai falar um pouco como ele escolhia isso, mas o que eu quero dizer é assim, essa história de você olhar de fora e falar assim, mas eu não quero um cara assim jamais, eu nunca cairia, é muito fácil você ver de fora, né, minha gente? É que nem você vê o resultado da cruzadinha no final da revista ali, mas era óbvio que era essa palavra, depois que você viu. Mas quando você tá na dinâmica ali, eles e elas, tá? Não é só homem, não, que é isso que é golpista, não, tem mulher também que é. Uma capacidade absurda de se posicionar com você exatamente do jeito que você gostaria que alguém se posicionasse. Eles têm uma capacidade, porque pensa, eles mapeiam, entendeu? Então tem um lance assim, pensa num nível de racionalidade absurdo para um plano funcionar. Então ele pensa em você, então ele vai olhar a espécie ali, né, a espécie ser humano neurótico, e ele vai olhar exatamente o que ele precisa fazer para te envolver. Então ele sabe, por exemplo, que uma mulher, o que ele mapeia, para vocês terem uma ideia? Ele sabe que uma mulher que está ali no Tinder, que procura um relacionamento, que quer uma pessoa legal, ele sabe que ele vai querer ser o quê? Como ele vai se posicionar com essa mulher? Ele vai ser gentleman, ele vai estar arrumado, ele vai mostrar que ele se cuida, ele vai transmitir segurança, ele vai ser agradável, ele vai falar o que ela quer ouvir, ele vai se interessar nela. Tem até, no filme fala, né, que ela, a primeira que começa a contar, já dando um spoilerzinho bem de leve, tá? Mas ela fala assim, ele me escutava e isso me encantava, o fato dele me escutar. Ele estava me ouvindo, ele se interessava pelo que eu falava. Então ele sabe que a mulher quer ser ouvida, ele sabe que a mulher quer se sentir cuidada, acolhida, surpreendida, mimada. Então ele age, é um personagem que ele cria para atingir o objetivo dele. Então, é lógico que quando a gente olha o psicopata e a gente vê essa pessoa, a gente fala, Deus me livre, quem que vai cair nisso? Quem que vai gostar disso? É óbvio que não. Mas quando você olha o personagem que ele sustenta, não no momento da conquista, quando você está naquela situação, é muito fácil de cair. Muito fácil de cair. O que vai diferenciar, que eu vou contar aqui, é a capacidade de sacar e sair logo. Mas cair, todos nós, tá? Todos nós aqui estamos passíveis. Mas você já também deu um spoiler de que tem as vítimas preferenciais, porque esse cara, no caso, ele tá lá no Tinder, gente, ele tá pescando. A gente acompanha ali o caso de 3 pessoas, né, nesse documentário, mas depois a gente vê que eram muitas outras, né, porque é um business para ele, gente, não é uma relação, é um negócio, como a Pamela disse, extremamente racional e focado em obter lucro, né, um lucro lá financeiro, bem estabelecido. Lucro que reverte em roupa cara, lucro que reverte em férias na Europa, em viagens de jatinho, em tudo isso. Então, nessa pesca, digamos assim, que esse cara fazia, quem são as vítimas preferenciais do golpista? Primeiro que ele cuida de todos os pilares da confiança, né? Então você tem que lembrar que a personalidade do psicopata, ela é muito organizada. Ela é muito organizada. Se você pegar qualquer caso de psicopatas que fizeram aí, né, crimes em série, você vai ver que por mais que tenham sido descobertos, eles são muito organizados naquilo que eles fazem, né? E tudo você vai ver que tudo tem um entrelaçar ali, né? De condutas e de um lugar que ele queira chegar. Então, o que ele faz? Ele fez primeiro, ele tem um perfil no Instagram, que tem um monte de seguidor, passando bastante credibilidade. As postagens dele, todas têm uma intenção, né? Ele tem uma postura que ele transmite credibilidade, ele tem fotos que ele pode provar isso, né, entre aspas, ele tem um trabalho também que impressiona, ele tem uma aparência também que transmite, sempre, o que ele transmite de cara, o que é muito importante, segurança, confiabilidade, né, que é a base que todos nós procuramos num relacionamento. Todo mundo tem um pouquinho de medo quando conhece alguém, quando vai conhecer, da onde essa pessoa, quem é essa pessoa, né? E ali ele se preocupa muito em fazer essa amarração, né? Em deixar isso muito nítido. Mas qual é o perfil que ele busca? Ele busca mulheres ali, ele busca mulheres que são vaidosas,
né? São vaidosas, porque uma mulher vaidosa vai querer um cara, vai se preocupar em querer um cara bonito, vai se preocupar em querer um cara poderoso, vai querer um cara que impressione. Mulheres que de alguma forma são vaidosas e elas acabam escorregando na própria vaidade, porque elas ficam tão cegas nesse mundo de glamour e também na idealização do sonho romantizado que elas carregam dentro de si, que elas são presas mais aptas a caírem nisso, né? Por quê? Porque quando eu sou uma mulher mais consciente da sustentação do meu desejo e menos vaidosa, vaidade todo mundo tem, tá? Vaidade todo mundo tem. Mas você vai reparar que essas 3 mulheres, por exemplo, são bastante vaidosas. São mulheres que se preocupam muito com a imagem, são mulheres que também no seu universo, elas têm uma idealização que, querendo ou não, tem um pouquinho da megalomania. Você vê que a primeira fala várias vezes, eu espero um príncipe, eu quero um príncipe. Gente, príncipe não existe, né? Quer dizer, tirando lá da Inglaterra, príncipes, né, em outros lugares. Príncipe, vamos combinar, nós aqui, a gente está procurando uma pessoa legal, uma pessoa gostosa para compartilhar, para trocar, mesmo para o príncipe lá tem suas mazelas, né? A Lady Di que o diga lá, todas as dificuldades que foi para ela também ser princesa. Não é tão simples. Exato. Não é, eu estou falando do príncipe da Cinderela, né, minha gente? Que na hora que ela está falando lá, ela se refere no príncipe, não, pelo menos quando eu estou assistindo o filme, eu falo, ela está falando do príncipe da Cinderela, eu estou esperando o meu. Depois de passar por tudo isso, dando a entrevista, ela ainda fala, eu estou esperando o meu príncipe, então ela ainda é uma presa, né? Então, eu acho que qual é o perfil? O perfil é uma pessoa que romantiza bastante as relações, uma pessoa que fantasia bastante, uma pessoa bem vaidosa, no sentido de querer alguém já num perfil assim bastante idealizado, né, bem redondinho, uma pessoa que sim, tem a sua porção de carência, mas até aí, você sabe que eu não acho muito que a questão é a carência, eu não acho. Tá? Eu acho que carentes todos somos, eu acho que a grande maioria que sai de uma relação ou procura um relacionamento, a carência existe. Eu acho que o que pega mais é uma imaturidade emocional, acho que o que pega mais é você estar tão fechado no teu desejo de encontrar alguém, de ter com alguém aquilo, que quando o golpista ele diz para você, né? Eu vou realizar o seu sonho, eu vou casar com você, eu vou ter filhos com você, eu vou morar com você. Você está tão apegado nesse sonho, você tá tão assim satisfeita que aquilo vai acontecer, que parece que você se cega para o resto. Você não olha o restante, você fica nisso. Então, as outras coisas que acontecem, você vai passando por cima. Porque você é como se você falasse assim, eu já consegui, eu já sou especial, eu já fui aqui premiada, presenteada, então nada vai me fazer perder isso. Então ele pega muito na minha visão, tá? Ele pega muito nesse desejo, ele pega muito nesse amor idealizado e ele pega muito na vaidade dessas mulheres. E em contrapartida, no elemento secundário, claro, a vulnerabilidade, a carência, a inocência, traços de personalidade que se tornam mais suscetíveis para mergulhar nisso. Mas eu trouxe alguns pontos novos que muita gente não fala, que são importantes serem considerados também. Eu vi uma reportagem, até mandei para a Pamela, de uma menina argentina que escapou do golpista do Tinder. Ela só foi ver quando assistiu o documentário. Diz que lá no Tinder mesmo, aliás, ele foi excluído do Tinder, viu, gente? Não precisa ter medo não, que parece que o homem não tá mais lá, não. Mas essa menina que usou com ele no Tinder, teve uns encontros com ele, acho que na Alemanha, se eu não me engano. E aí, o que chamou a atenção dessa menina, de achar que ali tinha alguma coisa errada, foi o seguinte, foi assim, ela falou, nossa, tá, aí o homem se dizia, né, milionário, muito rico. Ela falou, eu achei muito estranho uma pessoa que é tão rica assim, tá mostrando isso exatamente ali no Tinder, tipo, mostrando toda essa riqueza. E quando a gente se encontrou, foi um pouco confuso, a gente mudou de um café para o outro, aí chegou num que era bem chique, bem coisa, e ele ficava atendendo o telefone, falando de negociação milionária, e aí eu fiquei me perguntando, gente, quem que fica falando de negociação milionária na frente de uma mulher que nunca viu? Tipo, ele não me conhece, como é que tá fazendo isso na minha frente? Isso tá muito estranho. Mas só um parênteses, você está vendo a maturidade emocional dela? Você está vendo a percepção dela? Ela não sucumbe à vaidade,
Ela não fica no olhar, nossa, olha o cara que tá comigo, esse homem está me desejando, como ele é incrível, e ela vai trazendo para a realidade dos fatos mais pé no chão. Esse é um diferencial preventivo. Olha, então essa menina já deu essa dica maravilhosa, porque já tem gente aqui falando como me prevenir, como é que eu posso ter um primeiro encontro de aplicativo que seja seguro. Aí que eu também te digo, gente, o primeiro encontro dele nem era inseguro. O problema é que é o start, né? Numa delas lá, ele já chama ela para uma viagem de jatinho, aí a menina já vai e já fica maluca, porque pega um jatinho, aí ele aparece com a ex-mulher, com a filha, que já inventa uma história que ele é pai maravilhoso, ela já fica mais e mais ludibriada. E aí que é interessante também, porque muita gente fica julgando, né, se cairia ou não cairia, porque, se é na internet, esses papinhos eu não cairia, se alguém me pede dinheiro na internet eu não cairia. Mas eu me coloquei no lugar dessa menina, por exemplo, eu nunca viajaria com ninguém, assim, gente, amanhã vamos pegar um jatinho, o que é isso? Quem que é você? Nem te conheço, eu não vou pegar jatinho nenhum, eu já teria pavor, mas tô querendo dizer, imaginando que eu fosse essa pessoa, vamos de jatinho. Ele trazia essa riqueza de uma forma muito objetiva, gente, não é que ele contava uma história e tinha umas fotomontagens, não. Ele punha a pessoa num jato, uma outra, ele passou o verão financiando carros, hotéis, baladas, restaurantes. Então, assim, ele olhava no olho das pessoas e mentiam, né? Porque a gente fala muito de crime virtual e esse cara não, ele punha a mão na massa. Ele encontrava pessoalmente, ia na casa da mãe, conhecia a família. Era perverso demais, né, Pã? Então, é o que eu estou te falando. De acordo com os valores que a gente tem internalizado, a gente pode se tornar uma presa mais fácil para esse perfil ou não. Por isso que, se eu sou uma pessoa que também sou facilmente levada com essas atitudes, se eu me impressiono muito fácil, se essa vida toda de glamour, exagerado até, se isso me encanta, se eu estou buscando isso na frente de muitas outras coisas, né? Se, por exemplo, outras características que são tão importantes, que nos dão segurança, que é a preservação, que é o pegar leve também na hora que está conhecendo, que é o que essa pessoa fala, né? Fala, nossa, mas ela está falando dessas coisas no primeiro encontro e tal. Então, essa percepção mais consciente, mais pé no chão, nos ajuda a nos protegermos disso. Eu costumo dizer, aí como especialista, né? Num primeiro encontro, uma pessoa super poderosa que seja, ela tem um senso de preservação, né? Se uma pessoa fala demais o que ela tem, o que ela deixa de ter, sobre o dinheiro dela, sobre as negociações dela, fica um pouco esperto. Claro que tem as exceções, né? Claro que tem as exceções, porque dinheiro não quer dizer que essa pessoa se sinta segura. Tem muitas pessoas que são endinheiradas e são muito inseguras e que precisam usar também desses artifícios para se sentirem vistas, reconhecidas e entenderem que vão ter atenção ou mesmo interesse da outra parte. Mas, na maior parte das vezes, existem pessoas que querem te impressionar através disso e podem sim te manipular através disso e vão te envolvendo nesse movimento. Então, fique atento para pessoas que querem mostrar mais as coisas que tenham do que aquilo que elas sejam, né? Porque se você assistir o documentário, você vai perceber que elas sabem muito pouco sobre ele. Elas sabem muito pouco sobre ele, sobre a pessoa que ele é. As trocas são muito vazias. É muito matéria, é muito intenção, né? Vamos ter um apartamento, vamos ter filhos, vamos fazer isso, mas as trocas afetivas, essa interação, isso é muito empobrecido. Por quê? Porque, na verdade, você está com um desconhecido, você está com um personagem que foi construído, né, que foi criado. Então, até que ponto essas pessoas também, elas permitem desconstruir os sonhos que elas tenham e que sejam sustentados por esse personagem que foi criado pelo golpista. Então, gente, pé no chão, cuidado com essas projeções, calma. E eu acho que todo mundo tem uma história. Gente, se a pessoa não tem uma história de vida,
alguma coisa errada tem essa pessoa, gente. Porque qualquer um de nós tem uma história. Que seja, tô cuidando do meu pai doente há 10 anos e não tive nenhum relacionamento, mas você está cuidando do seu pai. Você conhece a enfermeira, os médicos. Gente, tem uma vivência aí. Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante. Cuidado. Pessoa que não tem rede social. Uma coisa importante. E esse cara tinha, hein? Ele se arriscava de todos os jeitos. Sim. Pessoa que não tem passado, né? Você não sabe de onde vem, para onde vai. Tipo, ninguém conhece. Cuidado. Assim, não tô falando que é uma pessoa, gente. Pode ser uma pessoa maravilhosa, mas estranho. É estranho. Não é, Pamela? É muito importante que, assim, existem algumas dicas que você pode ficar atento com perfis, né? Perfis de golpistas, perfis de 171, perfis de pessoas que têm um transtorno de personalidade, né, psicopática. Vamos lá. O psicopata, gente, ele tem um personagem criado quando ele vai dar um golpe, tá? Então ele cria um personagem. Aonde a gente pega ele? Ele não aprofunda. Ele não tem a profundidade, porque lembra que eu falei que o emocional não existe? Então, o olhar do psicopata é vazio. Ele é cheio de intenções. Ele é cheio de estereótipos. Então, ele vai fazer por exemplo, ele vai pedir um café da manhã lindo no hotel, por exemplo, para você. Ele pode até fazer um café da manhã, mas na hora que ele está te dando esse café da manhã, ele não vai conseguir curtir esse café da manhã com você. Na intensidade do sentir. Ele não faz essa conexão afetiva. Quando essas mulheres se sentem, mas ele era carinhoso comigo, tal, na verdade, ele faz mais uma propaganda, tá? Ele fala algumas coisas, ele promove algumas coisas, ele dá, então tem muito do material. Então, o psicopata, ele, por exemplo, ele pode te dar flores no seu aniversário, ele pode não esquecer das datas, porque estão no calendário, mas ele não faz a conexão, a interação, o aprofundamento, tá? Isso é muito importante nessa hora que você pega o psicopata. Tá? É aquele olhar que se perde, é um olhar vazio. Você não consegue sentir aquela segurança do estar junto, porque o psicopata, ele não sabe fazer isso. Essa é a falha dele, essa hora que você pega ele, porque ele não tem o emocional, tá? Então, nessa hora você consegue pegar. Você pega numa sociedade, você pega numa amizade, você pega numa relação amorosa. Ele é cheio de intenções e ele tem todo o desenho daquilo, mas ele não tem consistência, não tem aprofundamento. Tá? Isso é um ponto muito importante. Então, quando você começar, né, que eu vi uma pergunta aqui da Débora, querida Débora, um beijo, conheço a Débora, ela faz uma pergunta sobre como se prevenir. Quando você estiver conhecendo uma pessoa, todos esses pontos são importantes, né? Aonde você está conhecendo, qual é a procedência dessa pessoa, quais são os links que ela tem, quais são as redes sociais que ela tem, se tem pessoas em comum, você pode perguntar depois que você saiu uma vez, você foi lá num lugar público, por favor, né? Num lugar público, conhecer essa pessoa, você gostou? Quem essa pessoa tem em comum? Hoje a gente tem Facebook, Instagram, tem um monte de rede social. Não é possível que não tenha ali pelo menos algum contato ali, amigo do amigo que saiba quem é. Procurar saber sobre. Começou a sair. Quem essa pessoa tem? Qual é a família dela? Qual é a procedência? De onde ela vem? Começar a perceber aquilo que ela te fala. Qual é a consistência do que ela te fala? Ela te impressiona, mas se sustenta essas impressões? O que você sente quando está com ela? Não do que ela fala, gente. Vamos sair um pouco daquilo da pessoa falar o que eu quero ouvir. Mas o que eu sinto através das atitudes, o quanto essa pessoa é constante. O psicopata, ele tem muita dificuldade de estar junto com você bastante tempo, tá? Normalmente ele foge, porque ele não aguenta o contato direto, ele não aguenta essa coisa sinestésica, né, do ser humano, do carinho de estar junto. Ele tem aí o teatrinho dele e tal, ele tem uma performance ali numa noite, um sexo incrível, porque ele é performático, mas ele não faz esse link do afeto, tá? Ele não faz. E esse ponto é um ponto que a gente tem que ficar atento. Agora, Pam, a gente também vê nesse documentário as consequências disso, né? Na vida dessas mulheres. Óbvio, consequências financeiras, porque as dívidas são milionárias. É muito dinheiro mesmo.
só que também são emocionais, né? E uma das características que a gente vê ali em todas elas é essa questão da vergonha, né? De muita vergonha de ter feito essas dívidas, caído nessa história. Imagino que até tenha sido difícil de convencer essas mulheres a falar sobre, né, esse assunto, porque a gente vê o rosto delas, né, enfim, hoje estão mundialmente famosas aí, a gente sabe quem são as mulheres que trouxeram isso a público. É difícil depois catar os cacos, assim, de passar por uma coisa dessa? Nossa, primeiro acho que a gente tem que agradecer essas mulheres que estão se permitindo contar essa história, dizer o que sentiram. Não é fácil, houve um envolvimento imenso. Uma delas não chega a ter uma relação amorosa, mas tem uma amizade com ele, né? Ela acredita que tem, porque ele trabalha na construção do vínculo da confiança, né? O sexo ali é um detalhe. Então tem uma entrega, tem um acreditar, tem uma lealdade de emprestar esse dinheiro, de confiar, né? De confiar naquele vínculo. Então é uma ferida na confiança imensa, né? Então você imagina o tilt que se dá no indivíduo, no sentido de, meu Deus, eu fui enganado, em quem eu posso confiar, né? Poxa, mas era isso, mas falava isso, era meu namorado, como que poderia? Era meu amigo, a gente fez tantas coisas juntos e tal. A gente mistura muito sobre o que se passa conosco e o que se passa com o outro, né? É muito comum a gente não dimensionar o quanto a outra parte estava alheia, era muito mais as intenções e as palavras do que os feitos de fato. Então você vê nesses 3 exemplos que a gente assiste ali no filme, são mulheres que se entregam, que estão inteiras, que estão ali fazendo ao máximo para aquilo dar certo, seja o caso da que tinha amizade e das outras que tinham um relacionamento amoroso. Então elas colocam esse golpista, né, esse homem, num lugar ali da vida delas, e de repente elas não conseguem acreditar na possibilidade dele realmente estar mentindo para elas, dele realmente estar teatralizando tudo aquilo. Então, as sequelas são muito grandes no sentido de eu posso confiar, como que fica? Então, o nível da insegurança, as feridas gigantes, traumáticas até me impressionou a primeira a falar, eu continuo ali no Tinder, né? Eu continuo buscando. Então, que bom que ela continua buscando e espero que ela esteja atenta também, porque às vezes a gente pode cair várias vezes em golpes. A gente pode cair, mas eu não caí no golpista do Tinder, mas eu posso cair em perfis que são perversos, perfis que sim, que são causadores de sequelas imensas, né? Então, eu acho que é muito importante que nós tenhamos aqui dentro o que a gente deseja, o que a gente quer, e que a gente tenha bem estabelecido os nossos limites, que a gente consiga separar bastante o meu desejo do que eu quero que funcione, que eu quero que seja legal, eu quero encontrar uma pessoa bacana, mas também quem é essa pessoa, o que ela está me oferecendo, né? O quanto essa pessoa ela é digna da minha confiança, o que ela está entregando para mim. Gente, uma pessoa começa um relacionamento com você, seja de 1 mês, seja de 6 meses, seja de 1 ano, ela pede dinheiro para você emprestado, você tem que pensar muito, por que isso está acontecendo, né? Toda vez que vem essa história do dinheiro, pensar, né, qual a procedência disso, da onde vem, por mais que a pessoa tenha passado todas as provas possíveis de confiança, tomar muito cuidado, né? Eu acho que isso desde que mundo é mundo, essa história do dinheiro, né? Essa história do emprestar dinheiro, de você dar os seus dados para alguém, tomar muito cuidado. E eu acho que cada vez mais, com a tecnologia do jeito que está, com as redes sociais, que a gente preste muita atenção, porque o nosso envolvimento é tão grande, a gente está tão cego, a gente quer tanto que dê certo, e a gente está tão imerso no que foi cultivado aqui dentro de nós, que muitas vezes a gente acha natural. Por que não? Eu vou ajudar, é meu namorado, é uma pessoa querida, é um amigo e tal, mas toda vez que te pedirem dinheiro, toda vez, porque eu tenho minha mãe doente, porque eu tive pacientes, vários pacientes caíram em golpes assim, falei lá no nosso episódio do estelionatário emocional, e obviamente que essas pessoas sabem o que falar e como falar para te tocar, né, para te mobilizar.
Olha, gente, poderia ficar aqui 1000 horas, porque psicopatas, golpes e séries, vocês sabem que é um assunto que eu fico assim fascinada, eu acho que vocês também. E é bom a gente se informar, né, saber mais, porque a gente às vezes tá passando por uma coisa parecida e a gente não quer cair num golpe, a gente tem medo, né? Pelo menos eu tenho, e quero essas dicas da Pamela, achei valiosíssimas, e chegou um momento da gente fazer esse encerramento, que é o resumão, é um momento que vai lá pro Ouça Pamela Magalhães, quando Pamela vai trazer agora o nosso pensar aqui, psicológico, do que podemos aprender com o golpista do Tinder. É com você, Pamela. Nem sempre a imagem vai sustentar um relacionamento saudável. Nem tudo que reluz é ouro. Até o sal, de longe, sem provar, parece açúcar. Que a gente consiga distinguir, separar os nossos desejos, os nossos sonhos romantizados, idealizados, daquilo que aparece na nossa vida. Que a nossa vontade de nos relacionarmos, que o nosso anseio de encontrarmos alguém não nos segue sendo maior do que a realidade que nos apresenta. Que nós consigamos perceber que a nossa carência, junto à nossa vaidade, junto a muitas vezes o nosso relógio biológico, as nossas cobranças, que a gente perceba que tudo isso pode gritar tão alto, fazendo com que nós fiquemos cegos ao que realmente nos apresenta. Que a gente perceba e caia em si, observando que todo esse mecanismo pode se tornar suscetível a nos tornarmos as reais iscas de golpistas, de pessoas mal intencionadas, de pessoas que observem os nossos desejos e peguem carona neles para tirarem de nós tudo que nós temos de mais precioso, não só o nosso dinheiro, não só aquilo que a gente tenha, mas também abale o nosso emocional, nos invada, nos use, nos desconstrua, nos explore. Portanto, muito legítima a sua vontade de conhecer alguém. Não se culpe pelo desejo de querer estar com uma pessoa legal e por algum momento, alguma situação, algumas até, ter caído em golpes como esse. Mas aprenda com isso. Quando você vai conhecer alguém, olhe mais do que a apresentação. Olhe mais do que aquilo que a pessoa diz. Falar por falar, papagaio também fala. Que você possa perceber todos os recortes e não só um. Que você olhe a pessoa na sua profundidade do ser. Que você jamais dispense o seu sexto sentido. Que você se importe com a aparência, com a segurança que a pessoa pode transmitir, pelo trabalho que ela tenha, pelo dinheiro e pelas coisas que ela diga para você que tenha. Mas você nunca se esqueça sobre a maneira que ela fala, o que ela te faz sentir, a conexão do olhar, a profundidade do gesto. O golpista, o psicopata, ele não sustenta aquilo que ele fala através daquilo que você possa sentir das atitudes. Eu falo que o psicopata, ele faz propagandas para que ele consiga aquilo que ele quer. É tudo muito estratégico, mas não tem profundidade, porque o emocional inexiste. Então, que você se conecte com o que é sentir, que você esteja se encontrando e que você tenha perto de você pessoas que te façam sentir por aquilo que elas desempenham no seu comportamento, na atitude. A consistência de um vínculo está justamente nessa conexão que você tenha do seu emocional com o emocional do outro. Isso sim, você tem que estar muito atento. Senão, a gente sucumbe pelos nossos desejos, pelas nossas vontades romantizadas, e a gente esquece
das intenções que a pessoa possa ter, dos planos que ela possa ter e da inconsistência daquilo que ela fala. Gente! Não quero ninguém mais caindo em golpe. Vamos espalhar esse podcast. Já manda no compartilhar, já bota nesse grupo de amigas, já. Já vamos compartilhar esse coração aqui. Aliás, muito obrigada, porque o nosso podcast está sempre entre os mais compartilhados do Spotify. Não tem um dia que eu não fique feliz de abrir lá e ver que a gente está entre os mais compartilhados. Que orgulho, é muito bom, né, Pam? Bom, gente, eu espero que todo mundo esteja aí estudando esses perfis, esteja de olho em tudo isso que a Pamela trouxe hoje. E se você tem aí alguma coisa que você quer saber a mais, não deixe de nos procurar lá no Instagram, O Coração Peludo. A gente está esperando não só o seu follow lá, mas a sua participação em cada post, em cada enquete, trazendo. Eu vou postar para vocês um monte aí de séries e filmes. Eu e a Pamela, a gente também fez uma listinha de perfis aí de golpistas, estelionatários emocionais para vocês assistirem e fazerem aí mais essa lição de casa. Pam, muito obrigada pela companhia, pela sabedoria. Hoje foi especial para mim, que eu adoro esse assunto, viu? Acho muito curioso. Eu adoro também. Eu quero primeiro um beijo para todo mundo que está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo. Vou deixar uma dica que vale ouro, tá? Não me refiro só a golpistas do Tinder, me refiro a pessoas que não sustentem o que elas transmitem para você. Atente-se sempre aos detalhes. Observe esse indivíduo quando ninguém estiver olhando. As pessoas se entregam justamente nas minúcias comportamentais. Se você se atentar, se você perceber quando aquele indivíduo sai do palco, você vai conhecê-lo através de comportamentos que às vezes você fala, besteira, não, mas foi sem querer, mas é bobagem. As pessoas, elas transpiram a sua real personalidade em vários momentos. É que nós estamos muitas vezes tão sucumbidos àquilo que nós queremos acreditar que elas sejam, que nós esquecemos de acreditar naquilo que nós vemos de que ela seja. Então, nunca se esqueça. Toda máscara, alguma hora cai, transpira. O ser humano precisa respirar. Então, se você quer conhecer uma pessoa, olhe para ela o tempo inteiro. Tudo bem, na hora que ela está no palco, você olha. Mas veja também na hora que ela desce do palco, na hora que ela esquece que está sendo observada. É nessa hora que você conhece a pessoa exatamente como ela é. Eu não sou o que eu falo que sou. Eu sou as atitudes que tenho. Teve esse extra para vocês, tá bom? Todo mundo alerta. Pamela, amei. Até a semana que vem para mais um podcast Coração Peludo. Beijo, obrigada, minha gente. Coração Peludo.